Oi, gente, tudo bem? Pessoal, eu sou a Teteu Kimin, esse é o The Alchemy Soul e esse é um canal onde a gente fala de espiritualidade, de desenvolvimento consciencial. E o que eu quero aqui é trazer ferramentas simples, fáceis e práticas para a gente usar no nosso dia a dia, que curam as dores da alma. E o que é essas dores da alma? O que eu chamo de dor da alma? São esses bloqueios, esses buracos, essas feridas, esses rompimentos que acontecem não só no nosso corpo físico, né, que a gente sente dor no corpo físico, mas acontecem também nos nossos corpos, que são os nossos corpos mais sutis, corpo físico, etérico, emocional e mental. Eu vim aqui no outro vídeo falar sobre isso e eu sempre vou reforçar a existência desses corpos e aonde que a gente consegue sintonizar e dentro de cada corpo o que a gente pode trabalhar. E eu vou trazer hoje um santo remédio que, se a gente estiver trabalhando com consciência, a gente pode trabalhar em todos os diferentes níveis desses corpos. E o que eu tô falando de hoje é de algo muito simples que a gente usa e tem contato diariamente, todos nós, com certeza absoluta. Tô falando da água. A água é um santo remédio. É um elemento que nos compõe. Quando a gente fala de manifestação física, né, e a gente entende água como um elemento físico que está contido dentro de nós, a gente sabe, né, pela ciência, que o nosso corpo ele é constituído de pelo menos 70% de água, que como o nosso corpo é constituído de pelo menos 70% de água, o nosso planeta também é. Olha, mais uma expressão de como é acima, é abaixo. Então, assim, o nosso planeta também que a gente tem uma porcentagem de água enorme nos nossos alimentos, e muito da água que a gente consome vem dos nossos alimentos, e que a gente é um elemento abundante no planeta, que a gente lida com ele todos os dias. E a forma como a gente entende a água e como a gente usa a água pode ser uma forma que nos beneficia ou nos prejudica. Então, assim, quero trazer isso à consciência, porque se a gente usa isso diariamente, se isso é tão abundante no nosso planeta e em nós, isso tem que ter uma importância muito grande na nossa vida. Então, foi a primeira consciência que eu quero trazer de alguma prática de cura em relação à água. E para introduzir a água, a gente tem que começar lá do estado físico. Vamos falar um pouquinho do que é. Então, ela é um mineral encontrado no nosso planeta nas três formas, nos três estados de forma natural, então de forma sólida, líquida e gasosa. Isso já mostra um pouco de como a água é um elemento absolutamente maleável, e dos elementos é o mais maleável. Dos elementos físicos no nosso planeta que compõem o mundo da matéria, a gente tem a terra, a água, o ar e o fogo. A gente tem um quinto elemento que é o éter, o akasha, o espaço, mas disso a gente não vai falar agora, eu tô falando dos elementos físicos. E dentre os elementos físicos, o mais abundante é a água, né? É o que eu tava falando. E hoje em dia, a água ela é usada de uma forma holística ao longo da nossa história. E que eu estou falando de uma forma holística? Por exemplo, na egrégora do cristianismo, a água é usada no nascimento de uma criança, né? Quando ela tem que ser consagrada, ela é consagrada aonde? Na água, que é o batismo. Quando você vai hoje numa igreja e você quer ali se purificar, um dos elementos que se usa até hoje é a água benta, né? Na egrégora cristã a gente usa água benta. Então, assim, existe toda uma noção que às vezes é muito inconsciente em nós de como a água pode ser um veículo para trazer energia. E eu peguei o da egrégora cristã, por exemplo, porque é algo que está muito próximo a nós, que nós somos muito familiarizados. Mas a água, gente, como eu falei que ela é muito moldável, hoje já existem pesquisas que pegam a estrutura da água e mostram quão moldável ela é. Então, assim, a água é uma estrutura química
de H2O, 2 moléculas de hidrogênio para uma molécula de oxigênio. E claro que ela pode ser combinada com muitos minerais na forma que a gente toma, mas a gente está falando da molécula básica da água, ela sempre é H2O. E aí, a forma como essa molécula se organiza para formar como se fossem cristais, os cristais de água, ela muda muito de acordo com a vibração em que a água está. Teve um experimento, eu acho que eu vou falar alguma coisa que algumas pessoas já sabem, mas tem um cientista japonês, Masaru Emoto, se não esqueça Masaru Emoto, para não falar o nome errado, Masaru Emoto, eu não sei como é que pronuncia, que ele fez um teste que foi o seguinte: ele pegou a mesma fonte de água de um rio e ele viu a formação de cristais dessa água da forma que ele pegou do rio. Essa mesma fonte ele colocou sob diferentes condições. Então ele pediu para monges budistas rezarem, ele colocou uma música clássica perto dessa água, ele colocou num recipiente de vidro a palavra amor e outra palavra ódio. Então assim, ele pegou diferentes condições, submeteu a mesma água da mesma fonte, retirada no mesmo momento, a diferentes condições. E ele viu que a forma como os cristais de água se organizam é absolutamente diferente. Então, assim, da fonte que estava, do rio que ele pegou ali, que estava neutro, estava uma água mais desorganizada. A gente consegue ver que não é uma água que tem uma organização molecular perfeita, já devia ter sofrido alguma alteração ali. Mas na hora que ele coloca essa água nos diferentes experimentos e coloca essa água para vibrar com as palavras de amor, com as palavras de pureza, com a palavra de gratidão, a água ela torna um cristal bonito, todo elaborado, perfeito. E assim, você vê a riqueza que aquela mesma molécula de água do mesmo rio ela adquire. Eu vou colocar, depois desse vídeo, eu vou colocar umas fotos para que isso seja uma coisa mais fácil de visualizar, mas o experimento, ele também submeteu a água a palavras negativas, a intenções negativas. E aí a gente vê como as palavras e a intenção negativa destrói a molécula de água. Ela fica completamente feia, acabada mesmo, assim, e dá para ver muito nitidamente quando se olha a formação de cristais dessa água. Quando colocou e submeteu a música clássica, a organização fica linda. A música dos Beatles, ele colocou como Imagine dos Beatles e ficou uma molécula maravilhosa. Então, assim, foi uma visualização de algo que a espiritualidade, que essas ciências ocultistas já trazem há muito tempo, que é o quão maleável a água é, as nossas intenções e as nossas vibrações. Ela é um elemento que ela é extremamente maleável. Então, se você pensar, você manipula a água. Se você tocar, você manipula a água. Se você colocar um som manipula a água. E a água pode ser combinada com inúmeras outras estruturas que mudam a energia dela. Então, água com plantas, água com cristais, as vibrações sonoras, as cores fazem influência na água. A água, ela aceita tudo. Como ela é muito maleável, ela aceita as vibrações e ela organiza as moléculas dela de acordo com a vibração que ela está ali recebendo. E aí, a importância de entender isso é a seguinte: primeiro, que nós somos 70% de água, pelo menos. E a água no nosso corpo, ela está sujeita às vibrações da mesma forma que nós estamos. Da mesma forma que a água externa está, desculpa. Então, assim, se a água de um rio pode estar sujeita à vibração de pensamento, de palavra e de ação, né? Se esse copo aqui na minha frente eu posso intencionar e modificar através do meu pensamento, a água que está dentro, contida no nosso corpo, também pode. E é importante a gente pensar nisso,
porque os nossos pensamentos em relação a nós mesmos estão criando uma realidade, estão criando moléculas que podem ser moléculas harmônicas ou não estão criando moléculas harmônicas. Fora isso, fora a consciência dessa influência, então assim, se você não tem uma defesa, você não tem uma barreira, a sua crença em relação ao seu corpo é moldável, até fisicamente através dessas moléculas de água. Pensem quão sério isso é. Fora isso, a água que nós consumimos, ela pode ser uma água que ela tá com moléculas bonitas, estruturadas, ou ela não tá com moléculas estruturadas e bonitas. Então, assim, já tem pesquisas hoje científicas que mostram que a organização da água, ela é capaz de nutrir melhor quando ela está organizada de uma forma determinada. Então, assim, até o uso e o consumo da nossa água no nosso corpo faz diferença pelo nível de rearranjo molecular. Tem aparelhos hoje que organizam a água de certa forma para uma lavoura, por exemplo. Que se você usar aquela água, você precisa usar menos recurso de água, porque aquela água, as plantas são capazes de absorver mais. E se isso é verdade para a planta, isso também é verdade para nós. A qualidade da água que nós consumimos faz diferença no nosso corpo. E, gente, lembra que eu falei de corpo físico, corpo etérico, corpo mental e corpo emocional? O elemento que é relacionado com o nosso corpo emocional é a água. Pensem como a gente externaliza emoções muito fortes. Quando a gente está muito triste, quando a gente está muito feliz, o que a gente faz? A gente chora. Então, não é nem sutil como a gente tem uma influência nos campos mais sutis desse elemento tão diretamente. Quando a gente quer limpar a nossa alma, quando a gente precisa limpar a nossa alma, a gente chora. Quando a gente está extravasando tudo, que aquilo não cabe mais dentro da gente, de contentamento, a gente chora. E vem em formato de água, e vem em formato de lágrimas, e é uma limpeza fortíssima, porque é algo que não está cabendo no nosso corpo emocional. Então, assim, olha que interessante a gente entender como os corpos sutis, ainda que a gente não visualize, pra gente é muito nítido ver que tem uma expressão desse elemento junto àquele corpo, né? O choro é uma manifestação de emoção. O choro é uma manifestação de emoção. No nosso corpo, eu falei nos outros vídeos que o nosso corpo emocional é onde estão armazenadas as nossas memórias. E essas memórias estão no nosso inconsciente. E aí eu falei que o elemento que corresponde ao nosso corpo emocional é o elemento da água. E olha que interessante, a água, ela armazena a memória própria. A água, ela tem características próprias da sua fonte. É como se ela tivesse uma memória própria. Nós podemos moldá-la, mas ela já tem. Então, assim, quanto mais pura a água que a gente consome, mais acesso à pureza do nosso emocional a gente consegue ter. E por que isso? Gente, nós somos expressão da natureza. O nosso corpo físico, ele vem da natureza. Assim como a natureza é composta por esses elementos, nós também somos. E às vezes a gente acha que, né, por sermos humanos, a gente deixou de fazer parte, de ter integridade. Mas o nosso corpo físico, ele é 100% natureza. Ele vem da natureza, assim como o elemento água está na natureza. Então, assim, a gente tem uma ressonância absoluta com isso. E quando eu falo que eu tô vindo aqui trazer uma forma prática da gente lidar com a água e uma forma da gente usar esse elemento a nosso favor, é saber como que a gente interage com a água de uma forma que a água pode nos ajudar. Então, da mesma forma que, né, teve essa pesquisa, né, científica,
com o Dr. Masaru Emoto, e ele viu e ele comprovou ali que você consegue colocar a intenção na água, a gente pode no nosso dia a dia ter uma relação diferente com a água que nós consumimos e com a água que nós tomamos os banhos. Nosso banho, a gente interage diariamente de duas formas com certeza absoluta. Uma é consumindo e a outra é tomando banho. E tem também alguns dias, que não são todos, que a gente pode se integrar à água na natureza. Então, vou tomar um banho de mar, vou tomar um banho de rio, mas geralmente o nosso contato diário com a água são nesses dois momentos. E nesses dois momentos, se a gente tiver essa consciência da programação, porque lembra, então a água ela é absolutamente maleável, ela é maleável aos nossos pensamentos e ela é maleável às outras energias, a vibrações. Será que a água que a gente consome diretamente é uma água que está com a vibração boa? Não dá para saber. Provavelmente, existem estudos que falam que a água que é encanada e que chega até a nossa casa, ela é uma água que já sofreu, através da tubulação, muitos choques, e que são choques que desestruturam a molécula. Então, provavelmente, não. A não ser que você tenha um aparelho, que você tenha um modo especial de tratar a água. Geralmente, a água que nós recebemos, né, a água que a gente consome embalada em garrafa plástica, isso não são águas com a melhor qualidade possível. Então, a história aqui é primeiro entender que a água é um condutor energético e que através dela a gente consegue programar tudo que a gente quer para dentro do nosso corpo. 2, que os pensamentos que a gente tem em relação ao nosso corpo, como a gente é constituído por uma porcentagem enorme de água, vai mudar a nossa estrutura. Não só os pensamentos, quanto as emoções, que é o elemento ligado mais à emoção, a nossa vibração emocional. E assim, como que a gente pode fazer uso desse elemento de uma forma consciente? A gente pode aprender a imantar, algo que eu chamo de imantar a água. Imantar é colocar energia consciente na água que você consome para que ela tenha uma característica determinada. E como que a gente faz isso? Através do pensamento, através de mantras. Então, falar determinados mantras e ter consciência do que esses mantras estão falando pode imantar uma água. Colocar a vibração de uma música que você goste pode imantar a água. Colocar numa garrafa a água que você vai consumir, deixar ela descansar ali alguns minutinhos, não precisa ser nada muito demorado, muda completamente a estrutura da água. Então, se você coloca em garrafas, por exemplo, a cor verde remete à cura física. Se você está precisando de cura física, colocar sua água numa garrafa verde, deixar ela descansando por um tempinho, deixa ali meia hora e bebe, você está trabalhando um aspecto de cura física. A cor rosa, eu estou precisando de amor incondicional, eu estou precisando me restabelecer no meu amor próprio. A gente sabe que tem algumas cores que são muito ligadas a isso, então a gente trabalha a cor rosa. Não tô aterrada, eu não tô me sentindo ligada à terra, eu tô cansada. A gente tá falando ali do chakra básico, então coloca numa garrafa vermelha. Eu tô precisando de energia, tô extremamente cansado. A gente tá falando de repente de um chakra que é o plexo solar, coloca numa garrafa amarela. Eu tô trazendo eu tô jogando esses conhecimentos, mas a gente vai falar com calma da energia e das cores, da vibração das cores. Aqui eu tô querendo trazer a consciência quão maleável ela é e quantas formas diferentes a gente tem de imantar a nossa água. Então, por exemplo, você pode colocar em garrafas coloridas, você pode colocar pedras que correspondam às cores e ao tipo de tratamento que você quer. Você tem que ter um conhecimento de pedras, e mais pra frente a gente vai falar de pedras aqui. Você pode fazer intenção, reza. Então, nessa água eu coloco isso. Eu faço a minha oração diária com um copo de água sobre o altar. E toda vez que eu peço por mim, que eu peço por minha família, que eu peço pelas coisas que eu gostaria
que realizassem na minha vida, que eu mando para o planeta essa energia, e eu coloquei um copo de água, aquela água tem uma programação de tudo que eu desejei de maravilhoso. Então, eu consegui, ainda que seja invisível, porque né, não é alguma coisa que a gente consegue visualizar, mas eu sei que a molécula daquela água que está sobre o meu altar e que eu rezo diariamente, ela está imantada com coisas boas. Ela está imantada com o meu amor, está imantada com as minhas orações. Então, assim, é muito forte eu consumir essa água. E a água que a gente coloca no altar, ela deve sim ser uma água consumida. Então, você faz ali sua oração de manhã, já deixa a água no altar e ao longo do dia você vai bebendo. Você pode, inclusive, colocar uma garrafa sobre o altar, não um copo. Ou, de repente, coloca um copo, mas coloca esse copo dentro de uma outra garrafa. E essa energia, que é uma energia positiva, ela literalmente se espalha né? Se você jogar dentro de outra garrafa, ela vai contaminar, num sentido muito positivo, o resto da água. Então, assim, essa alternativa da gente prestar atenção na água que nós estamos bebendo e fazer uma programação consciente dessa água é uma ferramenta simples, ela não muda nada no nosso dia a dia, porque já é uma água que nós teríamos que consumir mesmo, né, que faz parte da nossa hidratação. A gente não vive se a gente não beber água, mas é uma consciência que pode mudar a nossa vibração. E, gente, eu sempre vou falar aqui do aspecto positivo e do aspecto, né, que não é tão positivo, que é o equilíbrio. Quando a gente não coloca a intenção, a gente nem sabe o que a gente está consumindo. Então, ok, se for uma água, se eu não tiver colocando intenção nenhuma e for uma água ótima, maravilhoso, mas eu não tenho a intenção ali. Eu estou consumindo qualquer coisa. Aquilo pode estar me fazendo bem, pode estar neutro, pode estar me fazendo mal. Se de repente, gente, olha como isso é sério. Se você se essa água foi te entregue, ou se essa água veio de alguém, né, que te ofereceu a água, que a pessoa não tá com energia boa, a pessoa não tá saudável, a água entra na vibração da pessoa, a energia da pessoa contamina, mesmo que ela não tenha intenção. Então você pensa, de repente, se uma pessoa te oferece água, ela não tá com a vibração boa, a água que você consome não é boa. E isso é uma contaminação. É claro que não é como a gente não fica tomando água da mão dos outros todo dia, mas pode acontecer. O que eu tô querendo trazer aqui se a gente tiver sempre consciência do que a gente está programando, a gente sempre tem certeza do que a gente está ingerindo. A gente tem certeza dessa programação. Então, a primeira forma do exercício de recomendar é vamos programar a água que nós estamos bebendo diariamente com aquelas palavras de tudo que a gente deseja. Se você quiser colocar uma garrafa, colocar eu quero amor para minha vida, eu quero prosperidade para minha vida, quero saúde física, eu quero fortalecimento do meu corpo. Coloque na sua garrafa de água escrito, pode fazer uma etiquetinha e pregar na garrafa escrito, que é para isso que aquela água está servindo. Porque ela é uma condutora e ela tem o poder de entrar no seu corpo fazendo esse rearranjo molecular do que você precisa. E assim, e aí a outra coisa sempre que a gente estiver lidando em contato conosco, com o nosso corpo físico, prestar atenção se os tipos de pensamento que nós estamos tendo em relação ao nosso físico são pensamentos gentis. Se a programação que a gente está rotulando, da mesma forma que a gente rotula a garrafa em relação ao nosso corpo físico, é uma programação positiva. Porque a gente acaba esquecendo que essa programação que a gente faz mental, ela influencia e ela reverbera no nosso físico. A água é física, né? E a gente tem uma porcentagem muito alta desse elemento. Então, estou trazendo aqui a consciência, porque quando a gente se olha no espelho, é pra gente colocar uma tagzinha da mesma forma que a gente vai colocar na garrafa. Eu sou amor, eu sou vitória, eu sou prosperidade, porque se eu me vejo, tô me vendo diferente disso, e assim, isso é um exercício mesmo, não quer dizer que a gente vai se ver de uma hora para outra assim, não.
mas eu tô trazendo à consciência as ferramentas que são importantes. Vamos nos rotular das coisas que a gente deseja ser. Porque se tem força fora, com certeza tem força dentro de nós. E tem mais uma forma que eu até citei aqui, que eu acho muito interessante de falar, é o seguinte, que o nosso contato com a água diariamente também acontece através de banhos, né? Pelo menos deveria, gente. Tô brincando, é claro. E nós brasileiros, a gente tem mania de tomar banho, né? Graças a Deus. Então, assim, quando a gente toma banho, quando a gente entra debaixo do chuveiro e a gente sabe que a água tá fazendo uma limpeza, ela é um elemento de limpeza fortíssimo. Aliás, todos os elementos têm o seu aspecto de limpeza, mas a água a gente vê, né? Seja que você quer limpar um prato, é com água e sabão. Então, assim, se tem alguma coisa básica para limpar alguma coisa, é a água. E aí, gente, é saber entender que quando você entra num banho, por exemplo, e quando você tá usando a água para limpar o seu corpo físico, programe aquela água. Na verdade, já acontece, ela já limpa o corpo etérico, o corpo mental e o corpo emocional. Ela já faz uma limpeza, mas se você colocar consciência naquela limpeza, aquela limpeza é ainda maior, porque você está direcionando. Então, você entra embaixo do chuveiro, você não vai mudar o tempo que você toma banho, você não vai mudar nada na sua rotina, mas na hora que você enxergar que você está tomando banho, enxerga aquilo ali sendo também uma enxurrada de luz que está levando miasma, que está levando forma-pensamento, que está levando doença do físico, que está levando sujeira nos 4 corpos e que está tirando tudo de você. Se a gente intenciona um banho normal, que é um banho para tirar a sujeira física, né, para tirar resíduos físicos do nosso corpo, ele vira um banho muito mais potente, porque é pela força da intenção que a gente manipula essa água que está caindo sobre nós para que ela limpe 4 corpos. E assim, e lembrar principalmente que é o elemento que corresponde ao nosso corpo emocional. Então, quando a gente estiver em situações que as nossas emoções estão desarranjadas, quando a gente se sente triste, quando a gente se sente com muita raiva, uma emoção, né? Quando a gente tiver, assim, a água serve para limpar tudo, mas é maravilhosa para limpar sentimento. Tanto é que uma expressão de sentimento é a lágrima. Então, assim, você tá se sentindo que você está se sentindo descontrolado, está se sentindo desequilibrado, entra embaixo de um chuveiro e intenciona ali que aquela água que está caindo, ela restabelece todos os padrões emocionais, físicos, mentais e emocionais dentro de você. Então, assim, é uma intenção de cura que a gente pode fazer. Lembra lá que a água benta programava? Se você acredita que a água benta que está ali na igreja, ela é programada e ela é capaz de curar, mas nós temos a capacidade de fazer essa programação dentro da gente. Ela é benta porque ela é abençoada. E nós podemos abençoar diariamente a água que nós consumimos, a água que a gente toma. A gente pode abençoar diariamente a água contida dentro do nosso corpo. E a gente pode abençoar diariamente a água que nos limpa no exterior, que seria a nossa água do banho. E assim, é um pequeno exercício de consciência. Não muda nada na nossa vida, porque claro que eu posso sugerir aqui inúmeros banhos com ervas, colocar a erva dentro do copo, a energia da erva vai para a água. Então, assim, tem inúmeras formas a gente fazer essa programação, mas a ideia é que faça a programação de intenção. Utilize daquilo que você já tem de conhecimento. Para frente, eu vou trazendo que ervas que são importantes usar e para quê, como que a gente pode combinar com a água, que pedras que são importantes que a gente pode combinar com a água e com outras coisas também. Quais as cores que a gente pode usar e que a gente pode ter o benefício das cores. Vibrações de músicas que a gente pode usar, mas hoje vamos fazer essa limpeza, vamos começar por hoje, por a hora que a gente for entrar no banho, ou a gente for beber o próximo copo de água, intencionar a limpeza, intencionar o amor,
intencionar tudo de bom que a gente quiser e olhar pra gente sabendo que como a gente faz esse exercício fora, para um elemento que está fora, que também a gente tem que fazer esse exercício, não tem que ir. Mas se a gente quiser restabelecer os nossos padrões energéticos, seria muito bom se a gente entendesse que é uma parte muito grande que nos constitui. E aí eu quero trazer esse primeiro exercício de como lidar com um elemento que é absolutamente abundante, de alguma coisa que a gente faz todos os dias da nossa vida, com uma consciência um pouquinho diferente. Não deixem de usar essa alternativa, porque era o que eu estava explicando ali nos outros vídeos na cura. Gente, fica parecendo que é um movimento muito pequenino. Mas a água não vai mudar meu padrão. Se eu tiver consciência... Mas a soma de todos os fatores daquilo que a gente faz para nos fortalecer muda completamente a nossa vibração. São ações que são micro, porque são ações que são só a nossa presença direcionando. E se a gente estiver presente durante todos os nossos dias, assim, é 100% de certeza absoluta que a gente consegue elevar, que a gente consegue mudar nossa vibração e expandir a partir do nosso interior. Então, não vejam essas pequenas mudanças e atitudes e esses pequenos contatos como coisas que não são significativas. Uma casa se constrói através de tijolos pequenos, mas que pode construir castelos e mansões. Então, cada pontinho que a gente vai construindo, que vai fortalecendo o nosso interior, é muito importante. E eu não estou falando de um pequeno, eu estou falando de um que é uma constituição. Eu já comecei aqui colocando um que constitui muito do nosso ser. Então, vamos fazer esse exercício de começar a intencionar tudo o que a gente quiser na nossa água, no nosso chá. Chá também é um elemento que é até mágico, a gente sabe que existe chá para tudo. Por quê? Porque a gente pode colocar energia de ervas junto com a água, vamos colocar no nosso banho e vamos trazer isso para o nosso corpo, porque isso é extremamente importante. E ter a consciência também de quando a gente tiver a oportunidade de entrar numa fonte de água que seja pura da natureza, que essa reverberação pura da natureza entra em contato conosco e nos limpa profundamente. Então, um banho de mar, um banho de cachoeira, assim, a limpeza em todos os corpos que isso faz é indescritível. Vamos saber valorizar também esses momentos, tá bom? Então, hoje era sobre a água. Dá para falar aqui mais horas, mas eu acho que só trazer a consciência da importância desses momentos. E é isso. Então, até a próxima e um grande beijo a todos.